Bom dia, meus queridos ouvintes. Aqui é o Valcir Miranda, com mais uma mensagem com a conexão com o Reino. Desejo que você tenha um dia abençoado por Deus e uma alma repleta de alegria. Desde já, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no meu canal, que todos os dias estou aqui postando uma mensagem. E você se inscrevendo, você será avisado imediatamente. Graças a Deus por mais uma manhã, em podermos estar aqui na presença de Deus para agradecer Ele por mais um dia de vida, mais um momento em que possamos estar aqui nessa terra. E isso não há nada melhor do que nós agradecendo com a oração, com a leitura da Tua Palavra, e que está hoje aqui em Gênesis, capítulo 1. Disse assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi tarde a manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu ervas dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde, a manhã e o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para que haver separação entre o dia e a noite, e seja ele para sinais e para tempo de determinado, para dias e ano, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Graças a Deus, vemos aqui uma palavra nessa manhã que vem falando sobre a criação da terra, sobre um ambiente onde Deus aqui prepara para a habitação da vida. Então Deus aqui, Ele está criando um ambiente onde a vida vai habitar. Nós vemos que Ele prepara com todos os seus requisitos para que os céus, a terra, o mar, Ele supre a necessidade das coisas que Ele vai criar aqui. Então Deus, Ele planeja tudo isso para que não venha faltar nada para o homem.
para que não venha faltar nada para a criação, para os animais. E nós vemos que Deus começa aqui então com a luz, porque aqui era tudo trevas, e Deus então viu que necessitava da luz. E Deus coloca ali a sua palavra, onde Ele fala. Deus então fala, haja luz, e a luz ali houve sobre a terra. Então Deus viu ali que a luz era coisa boa, e Ele ali viu que era uma coisa ótima, que fez a separação entre a luz e as trevas. Então Deus chamou ali essa separação, o dia como a luz, e as trevas Ele chamou noite. E foi dessa forma que Deus fez, de tarde e à noite. E nós vemos que Deus aqui então disse, haja uma expansão no meio das águas, e que haja separação entre águas e águas. E assim se fez a separação. Então Deus cria aqui todos os firmamentos, Deus cria aqui todas as coisas para que o ser vivente venha desfrutar, venha aqui para aproveitar essas coisas maravilhosas que Deus está criando. Então, Deus aqui, Ele se preocupou com tudo, com cada detalhes, para que a vida viesse assim aproveitar da grandeza, aproveitar da beleza, aproveitar da sabedoria de Deus. Então Deus aqui, Ele começa criando tudo. Ele criou aqui, Deus disse que produz a terra ervas verdes, erva que dê semente. Então Deus, quando Ele vai criar algo, então Ele fala com aquele objetivo, fala para aquele algo que tem aquele objetivo. Então Deus fala aqui com a terra. Então Deus aqui, Ele realmente chega e disse, produza erva, e erva que dê semente, que seja frutífera e que dê fruto segundo a sua espécie. Então, ali a terra, ela providenciou isso. Quando Deus fala com ela, ela na hora obedece. A terra providencia, então, essa árvore, esse fruto segundo a sua espécie, para que produza ali os frutos, para que as ervas também produzem com semente, para que as coisas nunca venham a faltar. Então Deus se preocupa com o fruto e com a semente, para que a terra não venha deixar faltar algo, para que o ser vivente venha passar necessidade, para que o ser vivente ele tenha ali fartura, para que o ser vivente tenha tudo ali sem se esforçar, porque Deus ele já deixou tudo pronto para o homem desfrutar. Então Deus ali fez todas essas coisas para que colocasse aqui na terra o ser vivente. Então Deus ali, depois que fez todas essas coisas, preparou os céus, preparou a terra, o mar, fez tudo certinho, a sua separação. Então Deus ali resolve ali criar o ser vivente, e que Deus diz ali para a terra, Deus diz assim, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Então Deus fala com a terra novamente. Deus ali diz para a terra, olha,
produza alma vivente conforme a sua espécie. Aí Deus começou a falar com ela, gado, répteis, bestas fera, conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus, falando ali com a terra começou a produzir ali o ser vivente. Então, criou ali o gado, criou todos os répteis da terra conforme a sua espécie em que Deus tinha ordenado. E Deus viu que tudo isso era bom. Isso aqui sendo bom, e Deus olhou para toda aquela beleza, toda aquela terra bonita, e Deus disse assim: agora vamos fazer o homem, para que ele venha aqui dominar, que ele venha cuidar da terra e de tudo que foi criado. Então Deus ali disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele venha dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre todas as coisas que foram criados sobre a face da terra. Então Deus aqui resolve criar o homem. Então Deus chega ali e cria aquele boneco, ele faz com as suas próprias mãos. Então Deus disse: façamos o homem a nossa semelhança. Então Deus fazendo ali aquele boneco e desenhou ele conforme ele queria, conforme ele achou que ficasse bom. Então, depois que Deus ali desenhou aquele homem, Deus diz, como ele tinha dito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e fez do barro. Muitas pessoas acham que a imagem de Deus é aquele boneco de barro, mas não é. A imagem e semelhança de Deus é diferente. A imagem, semelhança daquele boneco é a imagem da terra. Então, aquela imagem que Deus construiu, ali é a imagem da terra. Porque é tanto provado que nosso corpo, 70% é água. E na terra, também 70% da terra é água. Então isso faz com que nós possamos entender que nós somos a imagem da terra. E na terra tem sal, tem zinco, tem ouro, tem tudo. E tudo que tem na terra tem no nosso corpo. O nosso corpo também tem tudo isso. Por quê? Nós somos a imagem da terra. Mas como Deus ali disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, agora a imagem e semelhança de Deus é diferente. A imagem e semelhança de Deus é quando Deus sopra nas narinas daquele boneco. Aí entra ali o Espírito de Deus. Então, nós temos aqui o corpo físico, a alma e o espírito. Então esse espírito é o Espírito de Deus que Ele deu para nós. Por quê? Sem o Espírito, Deus colocou o Espírito no homem para quê? Para que ele tivesse um relacionamento com o homem, para que ele pudesse falar com o homem. Para nós vermos que o animal, ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem a imagem de Deus. Você pode ver um cachorrinho, um gato, ele não tem a imagem e semelhança de Deus, porque quem tem a imagem e semelhança de Deus é aquele que fala, aquele que conversa.
porque Deus criou para que tenhamos relacionamento e falamos com Deus. Nós vemos que um cachorrinho, ele não fala. O gato também não fala. Por quê? São animais que ele tem corpo e alma. E ali, Deus aqui então formou o ser humano, para que o ser humano falasse com Deus. Olha que coisa maravilhosa. E hoje não é diferente. Nós estamos aqui falando com Deus. Nós estamos aqui se alegrando com esta escrita, da maneira que Deus nos formou, da maneira que Deus nos criou. Isso me traz uma alegria muito grande, uma alegria muito favorável para que eu possa estar aqui, para que nós possamos a cada instante estar falando com Deus, estar na presença de Deus, porque Deus, ele fez Adão e todos os dias Deus falava com ele. Deus queria um ser igual nós para falar. Então saiba de uma coisa, que Deus, ele te criou para você falar com ele. Embora que o pecado veio, mas Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus, ele veio para nos ajudar. Então, você foi criado para falar com Deus. Então você nunca pode passar um dia sem falar com Deus, porque todos os dias Deus vinha falar com Adão. Então, nós temos esse mesmo direito de todos os dias de estar falando com Deus. Então, nesta manhã maravilhosa, eu quero estar orando com você, para que cada dia você possa lembrar que você tem um Deus que te criou, você tem um Deus que te formou e que Ele todos os dias quer falar com você. Ele quer te ajudar nos momentos difíceis e Ele quer te socorrer. E Ele está aqui nesta manhã, neste momento, para resolver os nossos problemas, para nos ajudar em tudo o que for preciso. Então, nesta manhã, feche teus olhos, que eu vou estar orando com você e Deus estará te abençoando. E amanhã nós vamos continuar nesta palavra ainda, que é uma palavra assim bem extensa, e nós vamos estar continuando aqui para que possamos entender realmente o que realmente Deus fez com a vida de Adão. Realmente o que Deus aqui colocou sobre a responsabilidade de Adão. Então, neste momento, vamos fechar nossos olhos e vamos estar orando a Deus para que Ele venha nos abençoar, que nós tenhamos um dia glorioso, um dia muito feliz, um dia alegre na presença do Senhor. Deus amado, Deus querido, nesta manhã louvamos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pela tua grandeza, pela tua beleza, por tudo que o Senhor tem criado aqui na terra, para que possamos desfrutar de tudo o que o Senhor colocou. Senhor, neste momento pedimos a tua proteção, pedimos que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, a cada pessoa que está aqui presente, abençoa o trabalho, abençoa a vida conjugal, abençoa a vida espiritual, para que cada dia, Senhor, ele possa estar falando contigo, para que cada dia, cada ouvinte aqui possa estar clamando ao Senhor, buscando, falando, conversando e entendendo tudo aquilo que realmente o Senhor quer que nós façamos nessa terra. Meu Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos e creio numa grande bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.